Então vamos lá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como inserir tabelas no nosso site, ok? Eu já até criei aqui, ó, a tag que nós vamos fazer a utilização, que é a tag table. Eu abri e fechei a tag, ok? Estou dando espaço para a gente entender qual é a tag em específico que a gente está fazendo a utilização. Dentro delas, eu vou ter que abrir isso aqui, ó, a tag tr, tá? Que vai fazer a definição da linha da nossa tabela, e dentro dessa tag tr eu vou abrir a tag td, que vai fazer o que? A definição do conteúdo da coluna, ok? Então vamos lá, vou fazer um exemplo aqui para vocês, ok? Coluna 1, linha 1, e aí como eu estou falando de linhas, né? Coluna 2, linha 1. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou salvar essa tabela aqui. Vou abrir aqui, ó, e ver como que funciona isso aqui. Então, a gente percebe o seguinte, que eu estou, de fato, construindo, né, a coluna da minha tabela. Mas, a princípio, a gente não consegue visualizar ainda uma tabela, porque a gente só está definindo o que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu posso até adicionar mais uma coluna aqui, porque coluna 3, linha 1, porque a gente não definiu ainda a nossa tabela. Então, a gente está definindo, teoricamente, o conteúdo dela e estamos dizendo que isso aqui será uma tabela, né? Voltando aqui, ó, o que eu posso fazer para aparecer uma tabela? Vou aqui onde tem a minha abertura da tag table e vou colocar isso aqui, ó, border igual, abre aspas, e vou querer borda em 3 espaços, porque eu estou fazendo a utilização de 3 colunas, ok? Então, vou atualizar meu código e eu tenho as minhas colunas da linha 1, né? Enquadradas ali por uma borda, beleza? Ah, professor, o que eu posso fazer para adicionar mais linhas então? Então, vamos lá, né? Se tudo isso aqui foi utilizado para trabalhar com uma linha, eu vou precisar de tudo isso aqui para trabalhar com outra linha, tá? Então, vamos lá. Coluna 1, linha 2, linha 2, linha 2. Então, vou salvar, vou atualizar aqui e verificar se faz sentido. Coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 2. Joia! Tem dois parâmetros de mesclagem de linhas, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mesclar toda essa linha 2 aqui, o que eu posso fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui, porque eu tenho 3 informações, e dentro dessa tag td, eu vou utilizar o comando cospan, tá? Cospan igual o quê? A 3, porque eu tenho 3 espaços nessa nessa tabela aí. Então, eu vou salvar, vou atualizar e vou verificar se deu certo. Então, deu certo. O que eu fiz? Eu mesclei os 3 espaços que eu tinha criado nessa coluna, né? Para utilizar todo o espaço para um conteúdo apenas. Joia? Vou voltar aqui, porque e vou desfazer, né? Tudo que a gente fez. Vou salvar. O que eu quero agora? Eu quero fazer a mesclagem de forma horizontal, vertical, né? Porque a gente já fez a horizontal. E o que seria, né? Vou voltar aqui. O que seria uma mesclagem horizontal, né? Vertical. Aqui, ó, coluna 3, ou coluna 2, ou coluna 2, ou coluna 1, ou coluna 1. Então, o que eu posso fazer? Se eu quero mesclar, eu vou apagar esse coluna 2 aqui, por exemplo, e eu quero mesclar com a coluna 2, linha 1. Então, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, ó, rowspan, né, igual, abre aspas, quantos espaços tem a minha vertical? 2. Então, eu vou salvar aqui, vou atualizar e é para ser possível. Então, a gente vê que o comando rowspan fez com que a gente pudesse, né, fazer a mesclagem na vertical e o cospan na horizontal, ok? Então, a gente se vê
na próxima aula.